Agora, então, os testes envolvendo tabelas. Os testes que a gente vai ver são os testes Q-quadrado, de aderência, homogeneidade e independência. Depois, a complementação desses testes a partir da análise de resíduos. Então, o teste Q-quadrado foi criado por Carl Pearson em 1899, com o objetivo de comparar conjuntos de frequências observadas e esperadas, segundo uma determinada hipótese. Então, a gente vai verificar que, na verdade, o que diferencia os três testes quadrados que a gente vai ver é somente a hipótese que a gente vai trabalhar. Né? Então, cada hipótese, um teste quadrado diferente. Então, as frequências observadas eram as observações das nossas variáveis qualitativas, que podem ser uma ou duas, né? Aqui a gente tem exemplos. Então, o primeiro caso ali, a distribuição, a hipótese que a gente quer avaliar é se a distribuição de probabilidade da variável qualitativa x é uma determinada distribuição de probabilidade especificada. Então, esse é o caso onde eu tenho uma única variável qualitativa e eu vou aplicar o teste Q-quadrado de aderência. O segundo diz ali, né, que o objetivo é avaliar se a distribuição de probabilidade da variável qualitativa x vai ser a mesma em K populações. Então, agora a gente vai ter duas variáveis. Uma que são a variável de interesse, que a gente está olhando a variável x, e a outra que determina as populações em comparação. E aí, neste caso, a gente vai aplicar o teste Q-quadrado de homogeneidade. E, por fim, uma outra hipótese seria a gente avaliar se duas variáveis qualitativas x e y são independentes. E aí a gente vai estar utilizando, então, o teste duas variáveis, então vão estar sendo comparadas nas tabelas, e a gente vai estar aplicando o teste Q-quadrado de independência. Então, o primeiro teste Q-quadrado é o de aderência. É um teste, então, adequado para a gente verificar se uma determinada distribuição dos nossos dados se ajusta a uma distribuição teórica, por exemplo, uma distribuição normal, uma distribuição uniforme, né? Por exemplo, avaliar se eu estou jogando um dado, se os meus dados, se o meu dado é honesto, se cada uma das 6 faces tem probabilidade, por exemplo, 1/6, e assim por diante. Né, vários exemplos poderiam ser citados. Também é chamado esse teste de goodness of fit, né? Então é o teste de bondade de ajuste, né? Se o ajuste está adequado, né, dos nossos dados a tal distribuição teórica de referência que a gente está testando. Um exemplo é esse aqui. Então, um pesquisador realizou um cruzamento entre animais de uma certa espécie bovina com o objetivo de estudar o tipo de herança do caráter pelagem e obteve estes resultados. A gente tem uma teoria mendeliana que diz que quando a gente tem esses 3 fenótipos, as proporções desses fenótipos ocorrem segundo essas frações: 9:16, 3:16 e 4:16. Então, neste exemplo, a gente poderia estar interessado em identificar se os resultados observados para as 3 cores de pelagem dos bovinos estão de acordo com a teoria mendeliana. Bom, então, para o uso desse teste, a nossa variável tem que ser no mínimo nominal, e a suposição de utilização do teste, então, é que a gente tem N observações que são independentes entre si, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 144 bovinos, são 144 bovinos independentes, né? Onde a gente tem, então, as informações da nossa variável x, cuja distribuição de probabilidade a gente não conhece, e é essa que a gente está querendo testar com o uso do Q-quadrado de aderência. Então, estão aqui as nossas hipóteses. A H0, de que a amostra selecionada de uma população segue a distribuição de referência, que a gente está querendo testar, e a H1, a hipótese alternativa de que a amostra não é selecionada dessa população que segue essa determinada distribuição de referência. Ou seja, os nossos dados não seguem essa distribuição que a gente está testando. A nossa estatística de teste é calculada desta forma, né? Onde os Ozinhos são os nossos valores observados. Então, lá no nosso exemplo, seriam o número de bovinos em cada categoria. Então, aqui o nosso C seriam as categorias, as classes, né, de cada uma das cores para o caráter pelagem. Então, seriam os Os observados. E os esperados são obtidos com base na nossa hipótese. Ou seja, vem da distribuição de probabilidade que a gente está querendo testar. Então, por exemplo, lá a gente tinha 9:16 para o primeiro fenótipo, né? Então, se eu pegar os 144, que é o número de bovinos, e multiplicar pelos 9/16, eu vou ter o nosso primeiro esperado, que é o que aparece, então, aqui na fórmula.
Olhando essa fórmula, né, então, que a gente tem aqui no numerador é uma diferença entre o observado e o esperado, é intuitivo a gente pensar que que se H0 é verdadeiro, a gente vai esperar um resultado pequeno para esse Q quadrado, né? Da mesma forma que a gente, então, vai esperar rejeitar H0 quando o Q quadrado der um valor grande. Né? E aí essa decisão sobre um Q quadrado pequeno, um Q quadrado grande, uma não rejeição, uma rejeição de H0, é dado então pelo valor crítico que a gente busca lá na tabela Q quadrado, com C menos 1 grau de liberdade, onde C é o número de classes. Então, nesse exemplo da pelagem, o nosso C seria 3, e portanto nós estaremos procurando lá na tabela Q quadrado com 2 graus de liberdade e um determinado nível de significância, né, para todo ele na cauda da direita para a nossa decisão. O nosso teste, a gente vai ver, né, seja para esse primeiro de homogeneidade, o de aderência, como depois na sequência de homogeneidade e de independência, o teste Q quadrado ele é um teste aproximado, porque a gente está usando uma distribuição Q quadrado que é contínua para uma estatística de teste que só assume valores discretos. Então, a aproximação ela é razoável se algumas condições forem atendidas. Então, a primeira coisa, se eu tiver só 2 classes, é preferível neste caso, primeiro que eu não poderia ter nenhuma frequência esperada menor que 5, e nesse caso, se eu tiver só 2 categorias, é preferível usar o teste exato, que é um teste binomial, que a gente já viu. Se eu tiver mais de 2 categorias, aí, no máximo 20% das células podem ter frequências esperadas menores do que 5, e nenhuma delas com frequência frequência esperada menor do que 1. Quando isso acontecer, né, é possível que a gente faça algum agrupamento de categorias para poder utilizar o teste, né, categorias que tenham frequência esperada pequena. Então, voltamos ao nosso exemplo, onde o objetivo era, né, verificar se o caráter pelagem ocorria de acordo com a teoria mendeliana, e para isso vamos usar alfa 5%. Então, a primeira coisa é calcular as nossas frequências esperadas. Então, esse 81 que está aqui, ele é obtido como 144 multiplicado por 9 sobre 16. O 27, mesma coisa, 144 multiplicado por 3 sobre 16. E o 36 é o 144 multiplicado por 4 sobre 16. As nossas hipóteses, né, H0, a herança do caráter pelagem concorda com a teoria mendeliana, e a hipótese alternativa de que a pelagem não concorda com a teoria mendeliana. Então, a primeira coisa é a gente calcular os nossos graus de liberdade, né, para depois a gente buscar o valor lá na tabela. Então, a gente tem o seguinte, né, como eu tenho 3 categorias, 3 menos 1, 2 graus de liberdade. E alfa a 5%. Então, estão aqui as coisas que eu preciso para ir lá na tabela daqui a pouco buscar o valor crítico para o nosso teste. Então, antes vamos calcular o valor da estatística Q quadrado, que é o quê? No primeiro caso aqui, né, pelagem vermelha, observado 72, menos esperado 81, coloco ao quadrado e divido pelo esperado 81. E vou fazer isso para cada uma das categorias que a gente tiver, certo? E aí está aqui, então, o nosso valor do Q quadrado, 2,93, né, aproximando com 2 casas decimais. Indo lá na tabela, então, né, com 2 graus de liberdade e 5% de significância, a gente encontra o valor 5,99 como valor crítico. Como o nosso valor calculado, né, não ultrapassa o valor crítico, a nossa decisão é não rejeitar H0. E aí vem a nossa conclusão. Com 5% de significância, a gente conclui que a herança do caráter pelagem pode concordar com a teoria mendeliana, ou seja, né, aceitamos H0, em outras palavras. Como é que eu faço isso no software? No R, então, primeiro, eu tenho que criar 2 objetos. Um, que são as nossas frequências observadas, eu chamei de pelo aqui, né, e coloquei as nossas frequências esperadas, a quantidade de bovinos em cada uma das 3 categorias. Depois, um outro objeto que eu chamei de π, que são as proporções, né, as probabilidades da nossa distribuição que a gente está testando, que ali seriam os valores dados pela teoria mendeliana, aquelas frações. E, por fim, eu peço o teste a partir da instrução quisk.teste e coloco, né, na sequência aqui as nossas os nossos objetos. O pelo, que são as frequências observadas, e o P, que é a nossa, né, a instrução da qual é as nossas probabilidades, dado para as proporções da teoria mendeliana.
E aí está aqui, então, o nosso resultado, o valor quadrado que a gente tinha encontrado, 2 graus de liberdade, e aqui ele entrega o nosso p-valor, né, que vem a confirmar a nossa decisão de não rejeição de H0. Na sequência, então, vocês têm agora alguns exercícios para a aplicação do teste Q quadrado de aderência. Agora, então, o teste Q quadrado de homogeneidade, que é um teste apropriado quando a gente tem uma variável qualitativa e o nosso objetivo é comparar esta variável em K amostras retiradas provenientes de K populações de interesse. O objetivo, então, é comparar a distribuição dessa variável nessas K populações. Um exemplo para a gente entender essa aplicação, imagine que a gente tem um experimento que foi realizado com o objetivo de estudar a eficácia de um novo soro. Então, o nosso objetivo é identificar se a proporção de cura, se a nossa variável, né, curado ou não curado, se a nossa variável curado, a distribuição, né, é a mesma entre quem toma o soro e quem fica sem o soro, né? Então, a gente poderia colocar se a proporção de cura é a mesma nas nossas duas populações, de quem é tratado e quem não é tratado. A escala de medida, então, para a aplicação desse teste é que as variáveis estejam, então, no mínimo na escala nominal. A suposição do teste é que as variáveis das K populações que estão sendo estudadas são independentes. E as nossas hipóteses são essas. Então, para a gente entender, né, no exemplo que a gente estaria falando ali, eu estaria olhando a proporção de curados e não curados em cada uma das minhas duas populações, né? Então, eu estaria olhando lá a proporção de curados na população de quem recebeu e de quem não recebeu o soro. Seria a mesma de a proporção de não curados na população de quem recebeu o soro e de quem não recebeu o soro. A hipótese alternativa é de que pelo menos uma dessas igualdades não seja verdadeira. Ou seja, em outras palavras, que a proporção de curados ou não curados não é a mesma nas duas populações que estão sendo comparadas, de quem recebeu e de quem não recebeu o tratamento. A estatística de teste é calculada da mesma forma que para o teste de aderência, com a diferença de que a gente tem um duplo somatório. A gente vai ver agora, né, como a gente viu ali no exemplo, que a gente vai ter duas variáveis, ou seja, a gente vai ter linhas e colunas para somar, né, para colocar aqui na nossa fórmula os valores observados e esperados. Tá? Então, os nossos observados são os valores que a gente observou em cada linha e cada coluna, e os esperados também. A gente já vai aprender, então, sobre H0, como é que se calcula esses esperados. Como calcular, então, a estatística de teste? Os nossos dados vão ser organizados em tabelas de contingência, com L linhas e C colunas. Por convenção, costuma-se colocar os valores da variável x nas colunas e as K amostras nas linhas. Então, a gente pode verificar que os totais das linhas são fixos, porque são exatamente os tamanhos das nossas duas amostras, mas não necessariamente iguais, porque ele poderia ter amostras de tamanhos diferentes. A distribuição da estatística de teste sobre H0, a gente tinha falado anteriormente, né? É uma distribuição discreta, porque ela depende do total das nossas amostras. E quando a gente tiver uma amostra, né, relativamente grande, a gente poderia utilizar a distribuição Q quadrado, que é uma distribuição contínua, como uma boa aproximação, né, para obter a probabilidade para a decisão, ou seja, o nosso p-valor para a tomada de decisão. E essa aproximação é considerada satisfatória desde que, primeiro, quando eu estiver em tabelas 2 por 2, eu tenha pelo menos 25, né, acima de 25 indivíduos, e nenhuma das nossas frequências esperadas pode ser menor que 5. Além disso, nesses casos é indicada a correção de Yates, a gente já vai mostrar. Mesma coisa serve lá quando eu tiver um grau de liberdade no teste anterior ou de aderência que a gente teve antes, tá? Então, neste caso, é indicada a correção de Yates, que a gente vê daqui a pouco. Se o nosso, os nossos esperados aqui, né, tiver valores menores do que 5, aí é aconselhável usar, né,
a nossa aproximação do teste quadrado deixa de ser satisfatória e aí utiliza-se o teste exato de Fisher. É importante notar que o teste exato de Fisher ele poderia ser calculado para qualquer tamanho de amostra, mesmo amostras maiores do que 25 observações, né? Principalmente hoje em dia com os nossos computadores bem mais rápidos, bem mais potentes, ele calcula isso aqui em frações de segundo, né? Então, sempre que possível, é melhor utilizar o teste exato de Fisher, que vai estar utilizando a distribuição exata para o cálculo do nosso p-valor. Quando eu tiver em outras, né, em tabelas maiores, então, né, com pelo menos mais de 2 linhas ou mais de 2 colunas, aí o teste de quadrado vai poder ser calculado desde que a gente tenha no máximo 20% dos nossos esperados menores do que 5. Tá? Mesma coisa que a gente tinha visto também lá no teste de aderência. A correção de Yates, que a gente tinha comentado ali, ela é utilizada então quando a gente estiver em tabelas 2x2 ou com um grau de liberdade, né, lá para o caso que é a mesma coisa, né, que a gente vai estar com uma tabela de 1 grau de liberdade, mas também então é utilizado lá com 1 grau de liberdade no teste de aderência, e ele é calculado da seguinte forma. A mesma estatística de teste, só que aqui, quando eu faço a diferença do observado e do esperado, antes de colocar ao quadrado, eu pego essa diferença em módulo, diminuo de 0,5 e aí sim coloco ao quadrado. Tá? Isso, então, para cada uma das nossas caselas. A análise de resíduo, que a gente vai ver um pouco mais para frente, depois que a gente tiver terminado de ver os testes Q quadrados. Quando é que a gente utiliza? Quando a nossa H0 é rejeitada, a conclusão do teste é de que existe, então, pelo menos uma das populações apresenta distribuição de probabilidade diferente. Né? Então, nesse caso, eu não vou saber onde é que está a diferença, simplesmente pela rejeição de H0. Eu preciso identificar onde é que estão as diferenças significativas, fazendo a análise de resíduos. Tá? Então, isso a gente vai ver mais para frente. Quando a gente estiver lá no teste de Q quadrado de independência, a gente vai pegar um exemplo onde a gente vai rejeitar H0 e vai fazer essa complementação da análise. Vamos voltar então ao exemplo, onde o objetivo era avaliar então a eficácia de um novo soro. Para isso, foram utilizadas então 200 cobaias doentes, que foram divididas. 100 delas receberam o soro e as outras 100 não receberam o soro. E aí a gente avaliou o status de cura destes indivíduos. A pergunta é, a proporção de cura depende ou não do tratamento? Ela é a mesma para as duas populações sendo comparadas? Para os indivíduos que tiveram o tratamento e para os indivíduos que não tiveram o tratamento? Decidi isso usando 1% de significância. Então, a primeira coisa que a gente precisa é calcular as frequências esperadas. Em tabelas de contingência, né, tabelas então, com 2 variáveis, é um pouquinho diferente daquela que a gente viu ali no caráter pelagem para o teste de aderência. Ela é calculada da seguinte forma. Eu vou multiplicar o total da coluna, então eu quero obter o esperado dessa caselinha aqui, né, essa bolinha aqui em vermelho que eu coloquei. Né, o quanto que eu esperaria de indivíduos curados dentre os que usaram o soro, tiveram um tratamento com o soro. Eu pego o total desta coluna, 140, multiplico pelo total desta linha, 100, e divido pelo total geral, 200. Né, e isso me dá lá 70. Poderia calcular para qualquer uma das outras categorias aqui, né, para as outras caselas. Mas a gente sabe que, por diferença, eu obteria aqui, né, automaticamente os outros valores. Porque como esse total é 140, automaticamente esse esperado tem que ser 70, porque senão não fecharia a soma. Né, e o restante da mesma forma. Então, estão aqui as nossas hipóteses, né, como a gente tinha comentado antes, de que a H0, de que a proporção de cura é a mesma nos dois grupos, de quem recebeu e quem não recebeu o tratamento, e a alternativa de que existe diferença, então, de cura entre os dois grupos. Primeira parte, então, é determinar os graus de liberdade. Então, como a gente já tinha visto, eu tenho 1 grau de liberdade apenas, né, uma tabela 2x2, e por isso eu preciso utilizar a correção de continuidade de Yates, certo? Então, vamos lá. Pegando a nossa tabela com os nossos valores observados e esperados, ao aplicar o teste, né, o teste quadrado seria observado 75 menos esperado 70, só que antes de colocar o quadrado, eu pego o módulo dessa diferença, diminuo de 0,5, aí sim coloco ao quadrado e aí divido pelo esperado 70. E a mesma coisa para todas as outras caselas. E aí está aqui o nosso valor, então, de Q quadrado calculado, né, arredondando 1,93 até a segunda casa decimal, e a gente parte, então, para a nossa decisão agora. Então, eu preciso ir lá na tabela de Q quadrado com 1 grau de liberdade e
decidindo a 1% de significância, então uma caudinha da direita de 1%, eu acho o valor crítico a 6,63. E aí, se eu comparar, o nosso valor 1,93 não ultrapassa o valor crítico e, portanto, a nossa decisão é de não rejeitar H0, concluindo que, ao nível de 1% de significância, que a proporção de cura pode ser a mesma, então, dentre os dois grupos. Então, de que não se percebeu, não foi significativa diferença de cura entre os grupos tratado e não tratado com o soro. Nos softwares, no R, então, primeiro eu preciso montar a minha tabela, né? Então, eu chamei esse meu objeto de dados, eu uso, então, a função matrix, onde eu vou ter, então, os meus 4 valores e divido eles em 2 colunas. Então, tá aqui a minha primeira e a minha segunda coluna, né? Os indivíduos que foram curados e os não curados, e depois eu peço o teste da seguinte forma, a partir da instrução kisk.teste e o nosso objeto, que é a nossa matriz que a gente criou, que eu chamei de dados. E aí ele me entrega, então, como resultado, o valor do Q², 1,93 que a gente já tinha obtido, 1 grau de liberdade, e o nosso p-valor aqui de aproximadamente 16%, que, né, confirma a nossa decisão de não rejeição de H0. Vejam que aqui a instrução está até dizendo, ó, com a correção, está sendo utilizada a correção de continuidade de Yates, né? Então, por isso que o nosso valor fechou com o que a gente tinha obtido lá no cálculo manual. Na sequência, então, vocês têm 2 exercícios para exercitar essa parte, então, do Q² de homogeneidade. Agora vamos, então, ao nosso último teste Q², que é o Q² de independência. É um teste, então, que é utilizado para a gente testar a independência ou associação de 2 variáveis qualitativas, provenientes, então, de uma amostra. Como esse exemplo que a gente tem aqui, né? Então, a gente está querendo avaliar se a disciplina no uso do computador independe do nível de privilégio do funcionário, né? Então, a gente avaliou 112 funcionários, com níveis de privilégios diferentes e avaliou como eles se comportavam, se de forma disciplinada ou indisciplinada no uso do computador. A escala, então, de utilização para esse teste é de que as variáveis envolvidas sejam no mínimo nominal. A suposição do teste é de que a amostra, né, onde foram estudadas as nossas variáveis, sejam independentes, né, os indivíduos. Esse nosso teste, se os dados estiverem numa escala maior do que a nominal, ele já vai acabar perdendo alguma informação. Existem testes mais apropriados, né? Então, por exemplo, se a minha variável for intervalar e eu estou avaliando a associação, é muito mais interessante eu estar olhando um teste para a variável quantitativa, né? Então, como, por exemplo, lá o Pearson, se eu puder utilizar o correlação de Pearson, né, o R da correlação de Pearson, ou o Spearman, que a gente vai ver mais para frente, certo? E outros que a gente também vai aprender a olhar mais para frente quando eu tiver, então, variáveis do tipo ordinal. As nossas hipóteses, a H0, então, de que as 2 variáveis são independentes, e a alternativa de que as 2 variáveis são relacionadas, estão associadas. A estatística de teste é a mesma do teste de homogeneidade, né, com o somatório em linhas e colunas, né? Então, os nossos dados vão ser organizados numa tabela de contingência, com L linhas, que é o número de classes da variável x que estiver nas linhas, e C é o número de classes da variável y que estiver nas colunas, e os O são as frequências observadas e os Es as frequências esperadas. A gente já tinha feito essa análise intuitiva, né, de que a gente espera que o valor de Q² seja pequeno, se H0 for verdadeira, porque daí a diferença entre os observados e os esperados vão ser pequenas, e esperamos rejeitar H0 quanto maior for a diferença, então, entre os observados e esperados, levando a um valor de Q² grande. Já falamos sobre isso também, né, que a distribuição exata da estatística de teste, ela é discreta, mas que a aproximação é satisfatória com amostras grandes. Essa aproximação é considerada aceitável nas mesmas condições que a gente já viu lá para o teste de homogeneidade. Então, daí, né, vale as mesmas condições de utilização. Quando eu estiver, então, numa tabela que vai ter, né, as L linhas e C colunas, o cálculo dos graus de liberdade vão ser número de colunas menos 1 vezes número de linhas menos 1, né, da mesma forma que era ali no teste de homogeneidade também.
A correção de Yates também é aplicada nesse caso, então se eu tiver numa tabela 2 por 2, né, que vou ter um grau de liberdade apenas, eu aplico a correção de continuidade de Yates. A mesma forma na análise de resíduo, então sempre que o meu teste Q quadrado tiver dado significativo, eu vou precisar então realizar a análise de resíduo para identificar quais são as categorias que estão associadas entre si. Voltamos ao nosso exemplo, então, onde o objetivo é identificar se o nível de privilégio do funcionário tem relação com a forma com que ele se comporta, se disciplinado ou indisciplinado no uso do computador. E, para isso, vamos usar alfa de 5% de significância. Então, estão aqui as nossas hipóteses, né? Disciplina independe do privilégio do funcionário. A disciplina no uso do computador depende, está associada ao nível de privilégio do funcionário. A gente já viu, então, como calcular, vale da mesma forma que no de homogeneidade os esperados, são total da coluna vezes total da linha dividido pelo total geral. Então, no nosso exemplo, 95 vezes 31 dividido por 112. E todos os outros da mesma forma, né? Eu precisaria calcular só mais esse, que como eu tenho 3 linhas e 2 colunas, eu tenho 2 graus de liberdade para essa tabela. Então, só 2 frequências esperadas calculadas, o resto tudo eu consigo por diferença. Certo? Então, tá lá, os nossos 2 graus de liberdade, que é a nossa próxima etapa, né? Determinar o número de graus de liberdade. Então, eu não preciso fazer a correção de Yates, né? Eu uso a fórmula normal para o uso do Q quadrado, para o cálculo do teste Q quadrado. Então, lá, para o primeiro exemplo, só para a gente ver a aplicação, eu tenho 20 observado, menos 26,3 esperado, coloco ao quadrado e divido pelo 20,3 esperado. Certo? E faço a mesma coisa para todas as nossas 6 caselas dentro da tabela. E aí eu chego no nosso valor aqui quadrado de 13,8. Então, agora nós vamos para a decisão 13,8. Lá na tabela aqui quadrado, com 2 graus de liberdade e 5% de significância, então a nossa caudinha de 5%, me dá um valor de 5,99 para o nosso valor crítico da distribuição. Como o nosso valor calculado, 13,8, ultrapassa o valor crítico, a nossa decisão é rejeitar a H0. Né? E aí a nossa conclusão de que, ao nível de 5%, conclui-se que a disciplina no uso do computador depende do nível de privilégio do funcionário, está relacionada ao nível de privilégio do funcionário. Então, vejam que quando eu rejeito H0, ainda falta alguma complementação. Então, por isso que na sequência a gente vai ver a análise de resíduos para este exemplo. Antes, vamos ver como é que eu faço esse teste, então, lá em cada um dos softwares. Da mesma forma que a gente pede, é igual à forma com que se pede o teste de homogeneidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é montar minha matriz, né, com as nossas 6 observações, que são as 2 colunas, né, dos disciplinados e dos indisciplinados. Peço a instrução quisk.test da nossa matriz que eu chamei de dados. Né? Então, está aqui o nosso resultado, o nosso valor que a gente calculou ali antes, arredondando, né, que era 13,8, 2 graus de liberdade e o nosso p-valor lá bem pequenininho, por isso que a gente rejeitou H0. Vejam aqui que ele fala que pode ter algum problema com a aproximação do teste Q quadrado. Por que ele está me falando isso? Vamos voltar e chamar a atenção. Porque a gente tem um valor esperado menor que 5. Né? Então, ele está fazendo um alerta. Ainda assim, a gente poderia utilizar, porque, na verdade, é um problema se eu tivesse mais de 20% das caselas. Na verdade, eu tenho uma das 6 com um valor menor que 5. Né? Então, o R dá essa instrução ali de alerta. Depois, na sequência, então, tem alguns exercícios para fazer, né, com o Q quadrado de independência. Então, agora, para fechar este exemplo, vamos ver a análise de resíduos. Então, quando é que eu uso a análise de resíduos? Sempre, né, a análise de resíduo é uma complementação do teste Q quadrado, que a gente recomenda sempre que a nossa H0 for rejeitada. Tipo, exemplo, esse do privilégio, do nível de privilégio do funcionário e do comportamento no uso da disciplina, né, no uso do recurso. Então, é uma ferramenta que vai nos ajudar a interpretar os resultados. O que a gente está fazendo, na verdade, são vários testes de hipótese em cada uma das caselas da tabela. Né? Então, cada quadradinho da tabela eu vou estar comparando o observado e o esperado, para saber se ele é significativa a diferença entre o observado e o esperado. Quando for significativa a diferença, está ali presente a associação entre as duas categorias.
né, no caso do nosso exemplo aqui, de o nível de privilégio e o comportamento, né, a disciplina no uso do recurso. Para fazer isso, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o resíduo padronizado. Quando estiver lá no teste de aderência, que a gente viu lá o nosso primeiro teste, só o resíduo padronizado é suficiente. Quando a gente estiver vou passar aqui um pouquinho. Quando a gente estiver no teste de homogeneidade ou no Q quadrado de independência, eu preciso do resíduo ajustado, que ele é calculado a partir do resíduo padronizado, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o resíduo padronizado, que é o quê? Observado menos esperado, dividido pela raiz quadrada do esperado, certo? Então, vou falar mais especificamente do teste então, de independência que é o que a gente vai fazer. Então, isso aqui não vai ter ainda a distribuição normal 0,1 para o caso do teste de independência. Se fosse um teste de aderência, só isso aqui seria suficiente e eu já poderia comparar com os valores críticos da normal 0,1. Depois, então, né, de calculado o resíduo padronizado, eu preciso ajustar ele a partir deste cálculo. E aí, sim, este resíduo ajustado tem, né, aproximadamente distribuição normal com média 0 e desvio 1. E aí a gente pode, então, usar os valores críticos da distribuição normal para avaliar a presença, né, da associação nas categorias. Então, como é que eu faço isso lá no SPSS? Eu vou fazer no SPSS para pegar o resultado e a gente interpretar. Então, a primeira coisa, né, a gente já tinha feito, aqui exatamente o que a gente já tinha feito, análise, né, eu vim aqui em Q-square e pedi, né, o teste Q quadrado. O que eu vou pedir agora é clicar aqui em células e pedir, isso aqui já vem marcado automaticamente o observado, e pedir que se coloque agora resíduo padronizado ajustado. Certo? Estão vendo aqui? Que é exatamente isso que eu preciso calcular, então, no nosso caso. Então, pedindo para marcar isso aqui, o que ele me entrega? O teste Q quadrado que a gente já tinha calculado, lembram que a gente tinha visto que era significativo, e por ser significativo, por eu ter rejeitado H0, eu preciso, então, agora na tabela identificar onde é que está a associação entre nível de privilégio e disciplina no uso do recurso. Como é que eu faço isso? Como a gente tinha decidido a 5% de significância, a gente tem que levar em consideração, na distribuição normal, qual é o valor crítico bilateral na distribuição normal com 5% de significância. Nosso valor é aquele conhecido 1,96. Então, quando eu encontrar valores que extrapolam 1,96 da normal, está ali a minha associação. Né? Então, aqui eu estou chamando a atenção só para os valores positivos, porque eu quero achar a associação positiva, as coisas que tendem a acontecer juntas. Né? Então, vamos interpretar isso aqui primeiro. Né? Ó, então, eu tive um valor aqui significativo, passou do 1,96. Então, o que eu vou dizer? Que funcionários com baixo nível de privilégio tendem a se comportar de forma indisciplinada no uso do computador. Já aí é outro valor aqui, né? Que ultrapassa 1,96 da distribuição normal, portanto, significativo. Já, então, funcionários do nível médio, né, de privilégio, tendem a se comportar de forma disciplinada no uso do recurso. O que seria o negativo, ó, que aparece exatamente aqui, né? Os valores com sinais invertidos. Justamente o contrário, né? Então, o que eu vou dizer? Funcionários de nível baixo tendem a não se comportar de forma disciplinada. Né? Então, por isso que vale mais a pena a gente olhar só os positivos. Quando a gente vai estar mostrando onde é que a associação está presente. Certo? Entendido? E, por fim, no R, como é que eu peço isso lá no R? Da mesma forma que a gente tinha pedido antes, né? Eu pedi aqui Q.teste do nosso objeto dados, que é a nossa tabela, né? A nossa matriz, com os resultados. Eu coloco agora essa instruçãozinha aqui, né? $, cifrão, stdres, né? Então, nossos resíduos padronizados, como, né, o nome dado pelo R. E aí o R me coloca os valores exatamente nas posições que a gente tem. Então, se eu olhar aqui, ó, tá aqui o nosso 3,71 e tá aqui o nosso 2, né, o nosso 3,7, era isso que eu tinha ali no SPSS, né? 3,7 e 2,1, 3,7 e 2,1. Exatamente os valores significativos que a gente enxerga aqui no R também.
Então, com 5% de significância, a gente conclui que os funcionários de privilégio baixo tendem a serem disciplinados no uso do computador, enquanto que os de privilégio médio tendem a ser disciplinados. Essa seria a nossa conclusão daquela rejeição de H0 lá do início do problema, né? Então, vejam que quando a gente rejeita H0 num teste quadrado, a gente precisa complementar, precisa dizer onde é que está a significância do resultado. E aí, por isso que se utiliza, então, a análise de resíduos.